Queridos, há um certo cientista muito renomado e conhecido por todos, Albert Einstein. E Albert, em um determinado momento, ele fez uma declaração sobre Deus. E nessa declaração ele diz: Deus não joga dados. Deus, ele não perde o seu tempo assim como nós. Deus, ele não joga a sorte aleatoriamente. Tudo que Deus faz com propósito e não há erro em Deus. Olhe para a pessoa que está perto de você e diga: você não é um acidente. Você não é um erro de percurso. Você não é um resultado de uma colisão. Você é resultado do projeto, dos sonhos e do desejo de Deus para você. Assim como Albert Einstein diz que Deus não joga dados. Eita, deu certo. Eita, não, deu errado. Não é assim. O Salmo 139 revela a onisciência de Deus. E a onisciência de Deus é o caráter de saber tudo que Deus tem. A onipotência de Deus é o caráter de poder tudo que só Deus tem. Então você não é um acidente. Você existe com um propósito. Você nasceu com um propósito. Ainda que por mais a vida tente nos fazer pensar que nós somos obra do acaso, somos resultado de um mau planejamento, nada absolutamente irá anular os desígnios de Deus, os planos de Deus para minha e para a tua vida. Nós não estamos aqui por acaso. Você não faz parte dessa família, da tua família, por acaso. Talvez aonde que você está e a maneira como você está vivendo não corresponda essencialmente com seus planos. Talvez você não planejou viver da forma que você tem vivido hoje. Talvez você não planejou a família como ela está hoje, ou com quem compõe a sua família hoje. Mas isso não quer dizer que Deus não tenha planejado a tua vida, porque Ele sabe todas as coisas. A Bíblia, no Salmo 139, versículo 14, diz algo muito importante para nós. E assim diz a palavra de Deus, Salmo 139, verso 14. O salmista faz esta declaração: eu te louvo porque me fizeste de modo especial e admirável. Tuas obras são maravilhosas. Disso eu tenho plena certeza. É o que a palavra do Senhor diz. O salmista louva a Deus porque ele entende, ele sabe que foi feito de modo especial e maravilhoso. Deus não usa
Assim como alguns construtores usam materiais de péssima qualidade, Deus usou o melhor que Ele tem, o melhor que há nele, para te fazer. Ele planejou cada detalhe da sua vida. Ele planejou cada célula do teu corpo. Ele planejou cada traço da tua aparência. Não há nada, absolutamente nada em você que Deus não tenha planejado, que Deus não tenha desejado, que Deus não tenha amado antes mesmo que você existisse. Você não é um erro. Eu não sei que tipo de experiência você tem vivido em relação às suas convicções, em relação aos planos, à visão que você tem de si mesmo. Eu não sei se você, em algum momento da sua vida, já abriu a sua boca para dizer: eu não deveria ter nascido, eu não deveria existir, Deus certamente se distraiu quando me fez. Deixa eu te dizer uma coisa. O inimigo das nossas almas tem tentado nos acorrentar emocionalmente, tem colocado pensamentos destrutivos a nosso respeito, para que nós não venhamos a crer, e não apenas crer, mas viver os planos de Deus estabelecido antes mesmo que nós existíssemos. Quantos de nós temos enfrentado batalhas mentais? Quantos de nós temos enfrentado correntes emocionais? Travam, nos impedindo de crescermos, nos impedimos de nos tornarmos mais parecidos com Deus, porque tudo que grita dentro do nosso pensamento, dentro da nossa alma, é: eu sou um erro, eu não deveria existir. Certo homem chamado Jó, em um determinado momento da sua vida, ele cogitou a possibilidade de amaldiçoar o dia do seu nascimento. Quantas vezes nós temos acumulado tantos momentos tristes, tantos momentos que não condizem com o que nós esperamos em Deus, e nós amaldiçoamos o dia do nosso nascimento. E nós dissemos: maldito seja o dia que eu nasci, eu não deveria ter nascido, eu não deveria existir, porque a minha vida é um resultado de um fracasso, a minha vida é um resultado de algo que eu não deveria viver. Quantas vezes a gente abre a boca e diz: eu só nasci para sofrer. E inevitavelmente, quando nós concordamos com esse pensamento, nós estamos atribuindo o erro a Deus, porque foi Ele que nos criou. E em Deus não há erro. O erro não está em Deus. A verdade é que o inimigo das nossas almas tentam de maneira, de todos os dias, todos os momentos, perseverante, nos afastar dos planos de Deus para nós. O seu nascimento não foi um erro, não foi um acaso. A sua vida não é
algo, um erro ou um acaso da natureza. A minha vida não é isso. A sua vida não é isso. Por mais que muitas vezes você acredite nisso, você queira acreditar nisso. Talvez os seus pais, os meus pais não tenham nos planejado. Talvez não houve um planejamento essencial. Talvez você não se sinta amado por seus pais. Ou talvez isso seja uma realidade na tua vida. Talvez você não é amado. Mas isso não quer dizer que Deus não te amou. Mas isso quer dizer que Deus não te ama. Infelizmente as pessoas são falhas. Quantas vezes nós atribuímos a Deus consequência de erro de outros? Porque a nossa alma está tão machucada, está tão destruída. E como nós podemos culpar a Deus? Porque sabemos que nós não tivemos escolha. Se Deus me fez e eu sofro tanto, então a culpa é dele. Se Deus não me deu a escolha, porque se dependesse de mim eu permaneceria nele, só assim eu não iria sofrer. Para que nascer, se já o nascimento é um sofrimento? Mas não foi assim o plano de Deus desde o início. O sofrimento da minha e da sua vida e o acúmulo de cada história que trazemos em nossa experiência de vida não é o plano original de Deus. Esse é o plano original do inimigo, porque ele veio para matar, roubar e destruir. Por isso, desde o início das nossas vidas, ele tenta nos matar. Muitas vezes nos rouba o direito da felicidade, da alegria, da prosperidade. E quantas vezes ele tem destruído sonhos, planos, projetos nas nossas vidas. Então, se há algum culpado pela dor e pelo sofrimento que você carrega até hoje, esse não é Deus. Deus não te criou para você sofrer. Deus não te criou para você viver de uma maneira totalmente falida espiritualmente, emocionalmente, nem fisicamente. O Senhor nos criou para vivermos perfeitamente ao seu lado. Mas o inimigo tem nos tentado destruir, colocando pensamentos, sentimentos em nós. Damos muitas vezes autoridade a pessoas para destruírem as nossas vidas, quando as palavras que são pronunciadas chegam ao nosso ouvido, e isso começa a perpetuar em nosso caráter, em nossa personalidade. Passamos a acreditar muito mais que nós não prestamos, do que deixamos de acreditar de que somos a imagem e a semelhança de Deus. Você está vivo porque Deus quis criá-lo. E Ele quis criar com um propósito. Salmos 138. Salmos 138, versículo 8, diz que o Senhor cumprirá o seu propósito para comigo. O Senhor cumprirá o propósito dele para comigo. Repita isso comigo em nome de Jesus. O Senhor cumprirá o seu propósito na minha vida. Você crê nisso? Glória a Deus. Deus te conhece.
Deus determinou cada pequeno detalhe do seu corpo. Sabe o que é mais especial nisso? É porque nem os nossos pais nos conhecem. Nem o nosso cônjuge nos conhece. Mas cada detalhe oculto, cada detalhe que não é visto, que não é observado pelas pessoas, é visto e é observado por Deus. Ele sabe de cada detalhe do teu corpo que você ama, mas também sabe de cada detalhe do seu corpo que você despreza, que você já não ama mais. E é engraçado que isso ocorre na medida que o tempo vai passando, né? Eu me recordo quando eu era jovem, com todo respeito e talvez um jovem muito vaidoso, eu era muito elogiado pelas coxas. Quando eu andava de short, alguém comentava, né? Chegava aos meus ouvidos: nossa, que coxas bonitas você tem. Um jovem adolescente recebendo tais elogios só estimula ainda mais, né? Se sentir mais bonito, mais fisicamente atrativo. É engraçado como o tempo passa e as características físicas vão mudando. Hoje as coxas já não são mais como eram antes. É simplesmente impressionante como murcharam. As pernas murcharam e a barriga cresceu. Sabe o que é isso? São detalhes da nossa aparência que muda. Talvez você passou a olhar para si mesmo e dizer: eu não gosto disso e eu não gosto daquilo. Talvez alguém olhe para você e diga: nossa, como você está diferente. Mas na verdade o que essa pessoa está querendo dizer é: nossa, como você mudou. Como você já não tem mais a mesma beleza que você tinha antes. Mas sabe de uma coisa? Sabe como é que Deus olha para mim e para você todos os dias? Ele olha para mim e para você e diz: nossa, como você continua lindo. Nossa, como você continua linda. Nossa, como vocês continuam belos. Sabe por quê? Porque nós temos o mesmo DNA de Deus. E Ele diz: vocês são a minha imagem. Vocês são conforme a minha semelhança. Vocês são lindos. Queridos, Ele determinou cada talento natural que nós temos. Talvez você olhe para si mesmo e diga: eu não tenho todas as qualidades que eu gostaria de ter. Eu queria ter mais habilidade nisso, eu queria gostar mais daquilo, eu queria saber fazer melhor aquilo outro. Mas deixa eu te dizer uma coisa: talvez você não saiba fazer tudo, mas o que você sabe fazer e faz de melhor, outros não fazem. Porque Deus escolheu o talento que você tem para você. Isso não quer dizer que você possa desenvolver outros talentos, mas tem algo em você que é natural, que já está impresso em você, que já faz parte de você, que você não se esforça para fazer o que você sabe fazer de melhor. E isso foi um presente de Deus para você. Lembra da função do corpo? Imagine se todos fossem mão. Imagine a mãozinha dos Adams andando.
Imagine se todos fossem o pé. Um corpo tem várias partes, vários membros diferentes, que têm função diferente um do outro, mas que não deixa de ser de igual modo importante. Todos são importantes. Há aproximadamente 7 anos eu perdi a primeira falange do dedo, todos sabem disso. Nossa do céu, nunca imaginei que um pedacinho de dedo pudesse fazer tanta falta. Talvez você julga, não, mas foi tão pouco, só a primeira falange. Olhando, realmente não faz muita diferença não, né? Mas você não tem noção, às vezes, quando eu vou pegar alguma coisa, o quanto daquele centímetro de dedo faz falta. Sabe o que é isso? Deus planejou cada centímetro do seu corpo. É importante, faz falta. Então quando você pensar e dizer, nossa, eu não queria que fosse desse jeito, faz o teste e arranca fora, para você ver a falta que vai fazer. Eu fico imaginando quantas pessoas alimentaram a indústria da beleza. Eu não gosto dos meus seios. Removeram, colocaram o de silicone, depois de 2, 3, 4, 5 anos, volta, o corpo já não aceita mais, a tecnologia já está ultrapassada, o corpo já está num processo de envelhecimento, simplesmente porque estavam insatisfeitos com o que estavam vendo. E, diga-se de passagem, algumas pessoas até muito belas. Quantos atores deixaram de ser mais ou menos bonitos e passaram a ser feios por um procedimento estético, uma promessa de ficar mais bonito. Quantas mulheres no Brasil e no mundo perderam as suas vidas após um procedimento cirúrgico, pensando em ficar mais bonito, mais belo, simplesmente por não se aceitarem fisicamente. Enquanto isso, a palavra do Senhor diz lá no Salmo 139, no versículo 13 e o versículo 14: Tu criaste o íntimo do meu ser e me teceste no ventre da minha mãe. Eu te louvo porque me fizeste de modo especial, especial, especial. Deus te fez de um modo especial. Não queira ser quem você não é. É engraçado que as pessoas, quando buscam uma beleza exterior, não está buscando, na grande maioria, não está buscando para si mesmo. Está para agradar os olhos de quem vê. Se preocupa muito mais com a aparência, com quem está vendo, do que com a sua própria aparência, da sua própria autoestima. Amados, a palavra do Senhor diz que fomos criados de forma especial e admirável. Sabe por que muitas pessoas talvez não nos achem tão bonitos? Porque existem padrões diferentes de beleza. Enquanto nós andarmos preocupados com o que as pessoas acham e pensam a nosso respeito, imagine se você nascesse em uma das aldeias africanas, em que o padrão de beleza são as mulheres girafa, onde tem os pescoços alongados. Para nós, isso é algo bizarro demais. Mas para aquela cultura, quanto mais pescoçuda, mais bela. Em algumas áreas da China ou do Japão, eu não me recordo muito bem,
Quanto menor e atrofiado os pés, mais bela e feminina é a mulher. Há uma comunidade também africana que quanto mais um homem é barrigudo, mais bonito ele é. Você consegue entender que a humanidade busca padrões estéticos? Onde, na verdade, quando Deus olha para mim e para você, Ele diz: nossa, como você é especial! Nossa, como você é admirável! Quando você olhar para o seu olho, que um é mais fechado do que o outro, aí você olha e diz: nossa, como eu sou bonito! Como eu sou admirável! Porque foi exatamente assim que Deus me fez. Quando você olhar para o espelho e talvez você não tenha mais a mesma amizade com Ele como você tinha antes, você vai hoje, a partir de hoje, olhar com a perspectiva de Deus. Você se prepara antes, né? Fecha os olhos e diz: Senhor, abre os olhos do meu coração, pois eu quero te ver. Para quando você olhar no espelho, você poder dizer: puxa vida, eu estou vendo a beleza que Deus criou. Eu estou vendo como essa criatura é linda e bela, porque é a imagem de Deus. Amém? Eu estou achando que a mensagem não está sendo tão atrativa, não sei o porquê. Uma vez que Deus fez você, Ele fez com um motivo. Ele também decidiu o momento exato do seu nascimento e o tempo do seu nascimento. Olha o que diz lá em Salmo 139, versículo 16. Os teus olhos viram o meu embrião, todos os dias determinados para mim foram escritos no teu livro, antes de qualquer deles existir. Você talvez tenha ouvido a história do teu nascimento. Talvez você se lembre do dia que nasceu seus filhos. Ao momento exato. Eu não sei se você recorda as emoções, como foi se preparar, como foi organizar tudo. Mas deixa eu te dizer uma coisa: nem tudo saiu como você planejou. Foi ou não foi? Foi. Eu tenho certeza que com o seu nascimento não foi diferente. A maneira como seus pais planejaram talvez não saiu como eles planejaram. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Pode não ter saído da maneira como você planejou. Pode não ter saído da maneira como seus pais planejaram. Mas saiu exatamente como Deus planejou. Eram as pessoas certas para estarem no momento certo e na hora certa. Talvez não, aos nossos olhos não tenha sido as melhores pessoas, os melhores profissionais, as melhores circunstâncias, mas foi exatamente como Deus planejou, porque nele não há erro. Porque Ele te conhece. Para cada vida há uma história. Para cada vida há escritos eternos. Não queira experimentar a mesma coisa que outra pessoa experimenta. Não queira viver aquilo que outra pessoa vive. Não tenha vergonha da tua história de vida. Não tenha vergonha de onde você nasceu. Não tenha vergonha de como você nasceu.
Porque foi exatamente como Deus planejou. Agora, no percurso da história do teu nascimento, o inimigo tentou desprogramar, reescrever a tua história. O que acontece é que muitas vezes, tudo que nós nos lembramos são dos piores momentos. É ou não é? Quais são as lembranças que estão registradas mais na sua memória? São lembranças de alegria, de felicidade, de conquistas? Ou são momentos e lembranças dolorosas? Talvez de necessidades, de privações, de provações. Talvez momentos em que você olhe para trás e diga: como eu queria apagar esse dia. Não é diferente, né? Quando nós assistimos aquela história de Shrek, quando ele esqueceu como era a vida de um ogro. E no aniversário dos seus filhos, tudo que ele mais deseja é se tornar um ogro outra vez. Aí chega Raspúskis, um mago enganador, que oferece a Shrek a oportunidade dele viver um dia inteiro como um verdadeiro ogro, assustando todo mundo, sendo temido por todos. Mas ao final daquele dia, ele assina um contrato em que ele deixará de existir, porque Raspúskis cobra dele o dia do seu nascimento. Quantas vezes nós fazemos exatamente isso? Desejamos trocar, voltar a experimentar algo na nossa vida, mas isso vai nos custar muito caro. Mas isso pode mudar o rumo da nossa história. Esquecemos-nos que Deus escreveu cada dia da nossa vida. E os planos e os projetos de Deus para a nossa vida são perfeitos. Se não estamos vivendo, é porque existe alguém que tem interesse em desfazer os planos de Deus. E esse alguém é o diabo. O meu e o seu maior adversário. Porque ele não quer te ver feliz. Ele não quer te viver, ele não quer que você viva uma vida de conquista, uma vida de vitória. Você já parou para pensar quantos dias de conquistas você vive durante um mês? Mas quantos dias de fracassos e derrota no mesmo mês você também vive? Eu sou capaz de afirmar que a maioria de nós passamos muito mais tempo remoendo os sentimentos, os problemas, se autoafirmando incapaz de ser alguém melhor, do que desfrutando os planos de Deus, em felicidade, em amor, em conquista, em paz. Mas de uma coisa nós temos a certeza: Deus nos conhece. Deus planejou você. Diga assim: Deus planejou como eu seria. Você sabe o seu pai e a sua mãe? O DNA deles não foi aleatório. Deus planejou você e ele disse: deixa eu ver quem tem o DNA, e a soma desse DNA vai sair o resultado de Jefferson. Quem tem o DNA A e DNA B, que a soma desses DNA vai sair Gelânia, vai sair Karina, vai sair Cauane, Jonathan, Kimberly, vai sair Giovana,
Ah, já sei. Fulano e fulano. Você consegue entender isso? Você consegue entender que em Deus não existe nada, absolutamente nada fora do lugar? Que não é um achado, não é... Achei! Não, é tudo planejado. Eu por algum tempo da minha vida eu já falei isso e também já ouvi isso, talvez falei porque ouvi antes. Deus apostou alto em você. É um equívoco fazer tal afirmativa. Porque Deus não aposta algo em que pode se perder. Um apostador é aquele que vai lançar sorte. Deus não lançou sorte sobre você. Ele planejou você. Ele já sabe quem você é. Ele já sabia quem você seria. Você tem noção do que é isso? Saber que você iria negá-lo, saber que você iria pecar, saber o estilo de vida que você iria adotar. Mesmo assim, Ele continuou te amando. É simplesmente impressionante como as pessoas não conseguem entender esse amor. Ah, eu só vou servir a Deus quando eu melhorar. Você não vai melhorar sozinho? Nunca. Ah, quando eu conseguir vencer isso, quando eu conseguir vencer aquilo, eu vou servir a Deus. Sabe quando você vai conseguir vencer isso ou aquilo sozinho? Nunca! Porque o Senhor já te amava, mesmo sabendo de como você iria adotar a tua vida. Já te amava, mesmo sabendo das decisões que você iria tomar. Os pecados que você iria cometer. Deus já te amava e Ele nunca desistiu de mim e Ele nunca desistiu de você, porque Ele não vê o presente, Ele vê o futuro. E sabe qual é o meu e o seu futuro? É estar na eternidade juntamente com Deus. Eu só preciso viver este amor. Deus, Ele não nos despreza. Deus, Ele não nos abandona, mas são as nossas decisões que nos afastam de Deus. Quanto mais pecador nós reconhecemos que somos, mais necessitados de Deus nos tornamos. Só quem sabe de onde saiu, sabe para onde não quer voltar. Só quem reconhece o seu estado miserável da ausência de Deus, só quem reconhece esse estado não deseja voltar atrás. O que faz com que muitas pessoas que permaneceram nas igrejas durante um período de tempo se afastarem é porque nunca reconheceram o seu estado de pecado, nunca reconheceram que necessitam de Jesus, nunca reconheceram que sem Cristo nada poderão fazer. Porque você não vai viver uma vida de santidade sem o Espírito Santo. Você não vai conseguir vencer o pecado. Você não vai conseguir vencer as batalhas que são travadas no interior da tua alma. Engana-se quem pensa que é capaz de vencer o pecado, porque não é. Só existe um que venceu o pecado, e Ele em nós é o motivo pelo qual vencemos. Sem Cristo, você continua sendo o mesmo pecador que você era antes. O Senhor não deixa de te amar, mas a sua decisão de excluir Deus da sua vida te levará a passar uma eternidade longe de Deus.
Embora exista pais ilegítimos, pais que não reconheçam os seus filhos, sabe o que não existe? São filhos ilegítimos. Todo filho, toda filha, ainda que os seus pais não o reconheçam, sempre terá um pai e sempre terá uma mãe. Porque não nasceram de um laboratório. Não tiveram a escolha de escolher o pai e a mãe. Você consegue entender isso? Os relacionamentos entre pais e filhos podem não ser perfeitos. Mas a verdade é que não há filhos ilegítimos. Você talvez não tenha sido planejado por seus pais. Talvez a relação que você tem com seus pais são de lembranças desagradáveis. Mas deixa eu te dizer uma coisa. Em Deus não há imprevistos. Ele sabia de tudo que você enfrentou, iria enfrentar e vai enfrentar. Talvez você, por não conhecê-lo antes, se sentiu sozinho, sozinha. Mas o Senhor não esteve ausente de um momento sequer que você viveu. Mas como não o conhecíamos, não tínhamos um relacionamento com Ele, nos sentíamos sós e abandonados. E lamentávamos e chorávamos sozinhos, nos sentindo abandonado, indefeso, desprovido de segurança e de amor. Mas agora e hoje, que você sabe que Deus te ama antes mesmo que você existisse, você consegue entender que no momento em que você chorava, Deus também chorava. Ele não suporta a lágrima de alguém que Ele ama tanto. Foi para isso que Ele deu as costas no momento em que seu Filho amado Jesus Cristo estava na cruz. Porque o seu amor tão grande era capaz de anular aquele propósito. E a palavra do Senhor diz que Ele prometendo, Ele cumpre. Que Ele não é filho do homem para que minta, nem é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele precisou dar as costas para o sofrimento, não em desprezo, mas para que a promessa se cumprisse a nós, que o seu Filho seria entregue por amor a nós. Amém? Deus já pensava em você antes de formar o mundo. E aqui é algo tão interessante, sabe por quê? Porque por muitas vezes nós ouvimos alguém falar e talvez fizemos uma interpretação equivocada da palavra de Deus, em que Deus criou o mundo e tudo que nele há, e colocou o homem para governar. Sim, a palavra do Senhor diz que o Senhor nos deu autorização para governar, mas Ele não criou o homem para este fim. Deus, Ele idealizou o ser humano, mas Ele não iria colocar o ser humano em qualquer lugar. Ele fez o melhor lugar. Ele criou as aves do céu, os animais aquáticos, terrestres, toda a fauna e flora que pudesse existir, com as mais belas fragrâncias, com as mais belas cores, com os mais belos sons. Ele fez o paraíso. E Ele disse: eu vou criar Karina. Mas eu não vou colocar Karina em qualquer lugar.
Eu vou colocar ela no paraíso. Eu acho que é por isso que ela gosta tanto de plantas. Está vestida, caracterizada também em um painel de plantas. Você consegue entender isso? Deus não criou o mundo e entregou ao homem. Deus criou o homem e entregou o mundo como presente. Você consegue entender isso? Às vezes a gente olha assim e despreza, né, determinadas coisas. Uma pedra. Tem pessoas que, pedra, chuta a pedra. Mas até uma pedra insignificante foi criada com propósito. Nem sempre é para ser admirada. Às vezes a gente leva uma topadinha nela, né? Mas imagine se você não levasse uma topada e parasse. O que poderia acontecer lá na frente? Você já caminhou em determinado caminho na praia, talvez, e encontrou uma pedra que tivesse uma aparência tão ímpar, tão diferente, e que você despertou interesse naquela pedra e você pegou e você guardou para ficar admirando ela? Deus criou aquela pedra para te dar esse prazer. Você consegue entender isso? Você consegue entender que Deus criou determinadas plantas com características totalmente diferentes para agradar você? Que Deus criou alguns répteis, tipo sapinhos, tipo rãs, para agradar você? Você consegue entender isso? Determinados animais exóticos que não é agradável a todos, mas sempre tem alguém que se agrada deles. Pássaros. Tudo foi feito na intenção de deixar você mais feliz possível. Mas esse, sendo o plano original de Deus, sofreu uma reviravolta. Satanás disse: eu não vou destruir Deus porque não posso, mas eu vou destruir a criação perfeita de Deus, que é o homem. E destruindo a criação perfeita de Deus, trouxe consequências ao mundo. Você consegue entender isso? Deus, Ele te ama de uma forma incondicional, porque Ele não age de forma aleatória. E sabe o que é mais interessante? Por que Deus fez tudo isso? Deixa eu te dizer uma coisa. Você acha realmente que Deus estava insatisfeito quando Ele se reunia entre Ele, o Filho e o Espírito Santo? Você acha que Deus estava tão monótono entre Ele, o Filho e o Espírito Santo? Você acha que eles estavam tão insatisfeitos de ser adorados pelos anjos? Não. Havia uma perfeita harmonia no céu. Mas o amor dele era tão grande. O amor de Deus é tão grande que não cabia nele, não cabia no Filho e não cabia no Espírito Santo. A ele, para não explodir de amor, ele disse: eu vou criar Jefferson, eu vou criar Karina, eu vou criar Gelânia, eu vou criar Gel, eu vou criar Jonathan, eu vou criar Cauane, eu vou criar Kimberly, e neles eu vou derramar todo o meu amor. É por isso que a palavra do Senhor diz que Deus amou o mundo de tal maneira. Ele te amou de tal maneira. Ele nos amou de
tal maneira que ele não conseguia reter esse amor. Você olha para si mesmo e diz: puxa vida, eu não sou amado. Isso é a mentira do diabo na tua mente. Sejam francos e sinceros. Quem aqui já um dia planejou tirar a própria vida? Talvez eu tenha sido um pouco incisivo, mas quem já pensou em tirar a própria vida, né? Pensar e planejar uma distância. O planejamento já vem após o pensamento, né? Alguns não só ficou no pensamento, como também planejou. E na grande maioria das vezes, aqueles que consumaram os pensamentos e o planejamento, simplesmente porque foram inundados pela mentira do diabo, que eles não eram importantes, e que o sofrimento não teria fim, e que eles precisariam dar fim ao sofrimento. E muitos deles não apenas tiram suas próprias vidas, mas em um ato considerado ato de amor, levaram consigo, em alguns casos, cônjuge, em outros casos, seus próprios filhos. Eu não vou sofrer, eu não quero que ele ou eles sofram, então eu vou tirar a vida deles e vou levá-los para ficarem do meu lado. Você consegue entender que nem sempre o que nós vimos, ouvimos, é maldade? Mas fulano de tal tirou a própria vida e matou a família. Que crueldade! Será que no fundo, essa pessoa não estava em um alto nível de sofrimento? E na tentativa de eliminar esse sofrimento, também não quis anular o sofrimento da família, pensando em fazer o bem, pensando literalmente no amor que tem a família. Você consegue entender isso? Queridos, porque Deus fez isso? Porque Deus te criou? Porque Ele te ama. Ele não criou as circunstâncias por você. Ele criou você. E a partir da criação é que vem as consequências e as circunstâncias. Foi para isso que se manifestou o Filho de Deus, para destruir, anular todas as ciladas, todas as mentiras, todos os enganos do diabo na minha e na sua vida, para que eu e você possamos experimentar e viver eternamente o amor de Deus. Então para de pensar que a tua vida é um erro, é uma trajetória frustrada, porque não é. Talvez você não tenha vivido toda a felicidade do mundo. E talvez você nem venha viver. Mas de uma coisa é certa. Você é amado, é amada por Deus. O mundo todo pode te odiar. O mundo todo pode te dar as costas. Mas Deus nunca, jamais te dará as costas. Porque Ele te amou. Ainda sendo você, ainda sendo eu, ainda quando éramos pecadores. Sabendo Deus quem somos, amando a Deus como nos amou, o que nos resta, se não reconhecermos este amor? A Bíblia não diz que Deus, Ele tem amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Não há outro sentimento que descreva mais a essência de Deus do que o verdadeiro amor. Mas precisamos entender que nesse verdadeiro amor
também há disciplina e há correções. E somos merecedores, muitas vezes, dessas disciplinas e dessas correções, para um fim, fazer convergir nele todas as coisas. Quantas vezes você, pai, você, mãe, já disciplinou um filho, uma filha? Se você fez de forma aleatória ou espontânea, eu posso considerar que você é uma pessoa doente. Mas se você em algum momento já disciplinou, corrigiu seu filho, sua filha, por uma atitude errada, certamente você fez para trazê-lo a uma realidade coesa, correta, verdadeira. E se você corrigiu, disciplinou um filho ou uma filha, na intenção de corrigi-lo, você fez por amor. Amém? Queridos, Deus nos fez com uma razão. Romanos capítulo 12, versículo 3. Precisamos tornar Deus o nosso ponto de referência para a nossa vida. Olha o que diz Romanos capítulo 12, versículo 3. Pois pela graça que me foi dada, digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter, mas pelo contrário, tenha um conceito equilibrado, de acordo com a medida da fé que Deus lhe concedeu. Ou seja, estabeleça Deus como ponto de partida na sua vida. Todo fracasso que um ser humano consegue juntar, acumular em sua vida, é porque tem colocado a sua própria vida, os seus próprios interesses como ponto de partida. É o que nós chamamos do egocentrismo. Mas quando você toma o Senhor como ponto de referência, o ponto de partida, a partir dele é que eu tomo as decisões, a partir dele é que eu vou moldar os padrões da minha vida, nós começamos a vivenciar, a experimentar a verdade do amor de Deus.